Você já percebeu que todo dia aparece alguém dizendo que a próxima crise será causada pela inflação, pelos juros, pela dívida pública ou por alguma guerra? Mas e se eu te disser que existe uma crise muito maior se formando diante dos nossos olhos? Uma crise que não está nos jornais todos os dias. Uma crise que não depende de quem ganhar a próxima eleição. Uma crise que não será resolvida por um presidente, um partido ou uma nova lei. E o mais assustador, já começou. Se você gosta de entender o que realmente move a economia e quer se preparar para um futuro antes da maioria das pessoas, já se inscreve no canal e ative as notificações, porque aqui nós não analisamos apenas o que está acontecendo hoje, nós tentamos entender o que vai acontecer amanhã. E o tema de hoje pode ser um dos mais importantes que você vai ouvir nos próximos anos. Quando a maioria das pessoas pensa em crescimento econômico, imagina fábricas, tecnologia, investimentos ou grandes empresas. Mas existe um fator muito mais básico: pessoas. Sem pessoas trabalhando, produzindo, consumindo, arrecadando, nenhum sistema econômico consegue se sustentar por muito tempo. E é justamente aí que está o problema. O Brasil está envelhecendo. E está envelhecendo mais rápido do que muita gente imagina. Durante décadas, as famílias brasileiras tinham muitos filhos. Era comum ver famílias com 4, 5 ou até mais crianças. Hoje isso mudou completamente. Os brasileiros estão tendo cada vez menos filhos. E isso cria uma transformação silenciosa que vai impactar praticamente todos os setores da economia. Pense comigo. Imagine uma cidade onde todos os anos nascem menos crianças. No começo parece ótimo. Menos gastos, menos pressão sobre escolas, menos demanda por serviços infantis. Mas depois de alguns anos, essas crianças que deixaram de nascer fazem falta. Fazem falta nas escolas, fazem falta nas universidades, nas empresas, fazem falta sustentando toda a estrutura econômica do país. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora vem a pergunta que quase ninguém está fazendo. Quem vai pagar a conta? Porque enquanto nascem menos pessoas, a expectativa de vida continua aumentando. As pessoas vivem mais, o que é uma excelente notícia, mas isso significa que teremos cada vez mais aposentados e proporcionalmente menos trabalhadores. Percebe o tamanho do desafio? Não estou dizendo que idosos são um problema, muito pelo contrário. Estou falando de matemática. A matemática não vota. A matemática não tem ideologia. Ela simplesmente mostra que uma hora a conta precisa fechar. É por isso que eu acredito que uma das maiores discussões das próximas décadas não será sobre quem está no poder, será sobre quem vai sustentar o sistema. Porque governos podem mudar, presidentes podem mudar, partidos podem mudar, mas a realidade demográfica continua avançando, silenciosamente, todos os dias. E aqui existe um detalhe que muita gente ignora. Essa crise não afeta apenas aposentadorias, ela afeta praticamente tudo. Afeta o crescimento econômico, afeta os salários, afeta o mercado imobiliário, afeta investimentos, afeta o consumo, afeta a arrecadação do governo, afeta até mesmo a capacidade de um país competir globalmente. Olhe para alguns países desenvolvidos. Muitos deles já enfrentam exatamente esse problema. População envelhecida, baixa taxa de natalidade, escassez de mão de obra, dificuldade para sustentar sistemas previdenciários, e alguns governos já estão tentando incentivar as pessoas a terem filhos novamente. Mas existe um detalhe importante. Quando uma sociedade chega nesse estágio, reverter a tendência é extremamente difícil. E eu acredito que o Brasil está entrando justamente nessa fase. Não amanhã, não daqui a 50 anos, agora, nesse exato momento. A diferença é que a maioria das pessoas ainda não percebeu que os efeitos mais pesados demoram para aparecer. São como rachaduras na fundação de uma casa. Durante muito tempo ninguém vê, mas quando aparece nas paredes, já faz anos que o problema começou. E sabe o que mais chama a atenção? Enquanto isso acontece, milhões de brasileiros continuam acreditando que alguém vai resolver tudo por eles. Que um governo vai resolver, que uma reforma vai resolver, que uma eleição vai resolver, que um novo programa vai resolver. Mas a verdade é que ninguém virá salvar a sua vida financeira. Essa responsabilidade continua sendo sua. É justamente por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Educação financeira não é luxo. Investir não é luxo. Criar novas fontes de renda não é luxo. Empreender não é luxo. Aprender novas habilidades não é luxo. Tudo isso está se tornando uma necessidade, porque quanto mais pressões existir sobre os sistemas públicos, maior será a importância da sua independência. Eu não estou dizendo para você viver com medo, muito pelo contrário. O objetivo desse canal nunca foi espalhar medo. O objetivo sempre foi mostrar aquilo que a maioria ignora, porque informações geram preparação, e preparação reduz riscos. Se existe uma conclusão que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é a seguinte:
A maior ameaça do seu futuro financeiro talvez não seja a próxima crise econômica, talvez não seja a próxima eleição, talvez não seja a inflação, talvez não seja o dólar, talvez seja sua dependência desses temas que enfrentarão uma pressão cada vez maior nas próximas décadas. E quanto antes você entender isso, mais tempo será para agir. Enquanto muitos discutem apenas os próximos 4 anos, eu acredito que vale a pena olhar para os próximos 20. Enquanto muitos estão preocupados apenas com a próxima manchete, eu acredito que vale a pena observar as grandes transformações silenciosas, porque são elas que realmente mudam a história. A crise demográfica não vai aparecer na sua porta amanhã, mas ela já está mudando o mundo. Ela já está influenciando governos, ela já está alterando economias, ela já está redefinindo o futuro. E a pergunta mais importante não é se isso vai acontecer, porque já está acontecendo. A pergunta é, quando os efeitos ficarem evidentes para todo mundo, você estará preparado? Se esse vídeo trouxe uma reflexão diferente daquilo que você costuma ver por aí, deixe seu comentário. Quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil está preparado para enfrentar esse desafio? E principalmente, o que você está fazendo hoje para depender cada vez menos de qualquer sistema amanhã? Se inscreva no canal Desperta Finanças, porque aqui nós não seguimos apenas as notícias. Nós tentamos enxergar aquilo que ainda está vindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.